Bora pra parte dessa minha história. Quem aí tá animada? Tô aqui tomando um chazinho, um dos últimos dias frios no Colorado. E eu queria dizer que eu tô muito feliz com todos os inscritos. Já curte, salva, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É uma leve resumida. Então, eu saí do Brasil. Então, eu saí do Brasil de férias. Passei 40 dias nos Estados Unidos. Acontecendo o que ia ser minha vida daqui pra frente. Porque quando você tem um relacionamento de 6 anos, você se sente muito perdido quando você termina. Porque você já faz parte da história daquela pessoa, da família daquela pessoa, ainda mais fazendo planos pra casar. Então, eu tava muito. Eu tinha perdido muito a minha identidade, sabe? E eu tinha prometido pra mim que se um dia eu tivesse outro relacionamento que eu morria de medo de não ter, tá? Eu, eu faria tudo diferente. Sabe, eu faria tudo diferente. Eu não me perderia de mim nunca mais. Isso daí, gente, vocês guardem pra vida, tá? Não se percam de vocês por outra pessoa. Mas era um namoro muito longo, de 6 anos. Então, você fica sem saber como agir, sem saber como falar, sem saber como sair. Enfim, fiz essa viagem de visita. Minha mãe já morava na Flórida, tinha acabado de mudar, tinha 6 meses. E uma hora eu vou trazer minha mãe aqui pra falar no canal, porque vocês precisam muito conhecer minha mãe, porque ela é uma inspiração. Ela é uma mulher maravilhosa, forte. E como eu falei, né, depois de um relacionamento de 31 anos com meu pai, ela ficou nem lembro quantos anos solteira, e aí ela conheceu o meu padrasto. Babado. Minha mãe conheceu meu padrasto aos 49 ou 48, porque eles ficaram anos conversando online, tá? Ficou mais de um ano conversando online. Sim. Até que resolveram se conhecer e até que deu no que deu. Gente, ela conheceu ele online e eles casaram. Minha mãe tinha 49 anos, ou 50, por aí. Eu vou trazer ela aqui pra vocês conhecerem. E os dois juntos são a coisa mais fofa do mundo. Agora eles já têm 12 anos que eles estão juntos. Então, minha maior inspiração pra nunca ser tarde na vida é minha própria mãe. Então, eu acho que isso meio que já é de. Eu acho que já meio que de família, né? De se reinventar, de não ter medo de começar. E eu queria muito contar que nesse começo das férias, gente, aí vai eu para os Estados Unidos. Então, não sei quem de vocês aqui já foi pra fora e quem não foi. Mas Orlando, Flórida, é uma pegada bem assim, sabe? Quando eu já cheguei direto em Miami, então fiquei louca. Foi minha primeira vez no Hotel Four Seasons e ver aquelas panquecas, aquelas coisas tão diferentes do que a gente come no nosso café da manhã, aquilo já, tudo pra mim era novidade. Cheio de esperança, de não ter lembrança, e foi assim muito legal, muito legal. De Miami nós fomos para a cidade que meus pais moravam, né, que é em Tampa, ó, moram até hoje em Tampa, e eu fiquei 40 dias de férias lá, gente. Depois que, ou você tem duas opções, né, se adapta ou não se adapta. E aí, nesses 40 dias, eu deveria ter ligado o aplicativo de namoro, mas nessa hora eu não queria saber de ninguém, e nem muito menos pensava em morar nos Estados Unidos. Voltei para o Brasil, depois daqueles 40 dias, naquela maravilha, naquele lugar lindo, paradisíaco, porque, gente, a Flórida é linda demais. Tem coqueiro pra tudo quanto é lado, a praia de água quente, andei de barco, conheci várias ilhas, e ao mesmo tempo, é, tudo diferente, né? Tudo lindo demais. E aquilo me deu uma esperança. Então, voltar pro Brasil e ter que lidar, né, com a realidade do término. Eu já tinha tinha uns 6 meses já que eu tinha terminado. Mas voltar pra realidade, né? Voltar pro sofrimento, voltar pra uma cidade pequena, muitas pessoas que falam demais da vida do outro. E um ponto, assim, que é uma das coisas que eu mais gosto, tá, sobre os Estados Unidos, é o quanto vocês vão me ver falando muito nisso aqui, tá? Então vocês deixem aqui nos comentários o que que vocês têm mais interesse em saber sobre os Estados Unidos, porque o YouTube vai ser pra isso. No YouTube, eu tô em casa. É a minha casa aberta pra vocês. Então nós vamos falar sobre tudo que a gente quiser. Não é só sobre reprogramação mental. Os vídeos sobre reprogramação mental vão ter milhares sobre reprogramação mental, sobre manifestação, sobre lei da atração,
O que mais me deixa feliz sobre isso, que além da minha profissão, além de vocês terem interesse sobre reprogramação mental, vocês conectaram com a minha história de real, de superação, né? Eu tirei todas as máscaras para vir falar com vocês e falar do que eu passei, sabe? Eu era uma pessoa, eu tinha um objetivo, eu tinha um plano de casar com aquela pessoa, minha vida desmoronou, não foi fácil para mim, e eu tive que encarar, né? Abrir mão de uma pessoa que eu gostava na época, né? Por amor próprio, eu tive que sair fora. E aí encarar medo, solidão, preconceito das pessoas, ter que ouvir que eu era velha, que eu ia ficar pra titia, e tive muito medo de ficar pra titia, e quase fiquei, né? Na verdade, quase fiquei. Porque se eu deixasse esses sentimentos tomarem conta de mim, era isso que ia acontecer. Mas voltando aqui, voltei pra minha cidade, pra Itaperuna, e fiquei perdida, só pensava nos Estados Unidos. Só sentia falta de lá, de tudo que eu vi, né, de como sua mente pode expandir, evoluir e voltar. Eu me senti tão mal. Eu senti que eu regredi, eu senti que era uma possibilidade, um sonho pra mim, mas resolvi encarar e não toquei mais no assunto. Só que aí a minha família me pressionou demais pra mudar. Como eu falei pra vocês, eu fui quase puxada pelo cabelo. Não, você vai embora. O que que te prende aí agora? Era só um medo, era o medo de dar certo, era o medo de ser feliz, era um medo porque eu não tinha inglês, gente. Gente, estuda inglês, tá? Pelo amor de Deus, porque minha mãe pagou 2 cursos de inglês pra mim e eu não quis ficar porque eu falava que era um saco e que eu nunca ia precisar daquilo. Olha a ignorância, mas assim, eu era uma adolescente, né? Uma aborrecente. E esse é o maior arrependimento. E aí, o que que acontece, né? Sem o inglês, eu me senti, gente, um bebezinho, uma analfabeta. Por que uma analfabeta? Porque eu sou uma comunicadora. Fazer de melhor é me comunicar, é conversar, é falar com as pessoas. E eu amo falar, eu falo muito, né? E não sei se vocês já perceberam, eu falo muito alto, né? O microfone tá aqui só para melhorar o som mesmo, mas eu sou um megafone. Depois que eu tive filho, eu diminui um pouco o tom quando ele tá dormindo, porque eu sou obrigada, né? Mas eu acho chiquérrimo quem fala baixinho, pausadamente. Mas não, essa não é a Thaís, vocês vão ver a Thaís de verdade aqui. Eu só não estou falando mais alto porque Brian e Ben já estão dormindo, né? Vocês ainda não sabem, mas irão saber. Eu sou a louca do sapato. Ganha até de bolsa, tá? A minha paixão é acessório e sapato. E eu gosto de sapatos assim, coloridos, sapatos diferentes. Eu uso tudo, né? Do básico até os malucos. Então, pra eu enfiar as botas que eu queria, os chinelos que eu queria, as sandálias que eu queria, gente, aquilo já deu uma mala. Aí, jaqueta que eu queria, os vestidos que eu tinha, as bolsas que eu tinha, gente, era ridículo. Eu chorei. Porque foi muito difícil pra mim deixar tudo pra trás. Aí uma gente me pergunta, mas por quê? Por que que você não mandou? Gente, por quê? Eu queria desapegar de muita coisa também. Porque eu sabia que ia ser bom pra mim. Porque muita gente, por que você não mandou uma mala depois? Por que você não pagou pra levar uma caixa? E aí eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu fui arrasada por deixar isso tudo meu pra trás. Eu sou uma pessoa que ama escrever, então eu tinha muito diário, cartas de amigas, eu tinha muita coisa em papel, muito livro. Isso tudo eu tive que deixar pra trás. Poesias que eu escrevi, porque na minha cabeça um dia eu ia ser escritora. Quem sabe ainda serei. Mas assim, enfim, tive que deixar muita coisa pra trás, sua alma pra trás. Álbuns de fotografia ficaram com as minhas tias por anos, pra depois minha mãe pegar. Porque minha mãe vinha todo ano, mas a gente é um peso, um trambolho pra você levar essas coisas, tá? E aí, eu fiquei mal de verdade. Porque era muito. Tinha valor sentimental, gente. Não era só o valor da peça. Sabe? Em coisas que não vendem nos Estados Unidos. Eles são muito básicos, assim. Depois eu conto essa história pra vocês, porque, gente, é muito difícil achar aqui sapatos maravilhosos, como o do Brasil. Tá? Isso eu vou confessar. Bolsas, ok. Roupas, algumas.
Mais sapato, puta que pariu, tá? É difícil. Mas aí passou um mês, meu guarda-roupa puro, só com aquela mala. Passou 2, passou 3, e eu comecei a comprar umas coisinhas mais básicas pra mim. O guarda-roupa foi enchendo, porque é tudo muito barato nos Estados Unidos. E eu parei e pensei, meu Deus, eu nem penso mais naquelas coisas que eu deixei pra trás. Você vai vendo que aquilo são só coisas, que a experiência é tão mais importante. Por isso que eu queria muito até conversar com vocês sobre isso. É muito apegada à roupa e as coisas, para pra pensar, porque a gente não vale a pena. Gaste seu dinheiro com experiências. E quando eu comecei a conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, aprender uma outra língua, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Com tanta bolsa, coleção de bolsa cara, pra quê? E eu viajava bastante, eu ia muito pro sul, Bahia, mas eu poderia ter ido tantos mais lugares. Eu poderia ter visitado tantos países se eu tivesse comprado menos bolsa e sapato de couro. Então fica a dica aí pra você, tá? A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, porque aí você entende, você passa a entender que a experiência tem tão mais valor. Mas aí voltando, cheguei no aeroporto. Cheguei no aeroporto, né? Cheguei em Miami, passei por essa experiência toda. Não, aí minha mãe veio. Gente, eu tava muito mal. Eu tava tendo tipo uma crise de ansiedade, porque até eu decidir mudar, eu tava triste. Só triste, e descontando tudo na comida. Mas a partir do momento que minha família começou a me pressionar, o que que você vai fazer? O que que você vai fazer nessa cidade? Você não precisa ficar mais aí. Meu irmão, esqueci de falar essa parte pra vocês pra fazer mais sentido, né? Meu irmão morava em Niterói e é casado com a minha cunhada e eles têm uma filha. Agora tem outro filho. Mas até então, o meu irmão, assim que a minha mãe mudou, passou um tempo, o meu padrasto convidou o meu irmão pra trabalhar pra ele na companhia dele. E aí, meu irmão foi, depois minha cunhada decidiu ir. Então, tipo assim, eu tava realmente sem a minha mãe e o meu irmão, os dois já estavam morando fora, nos Estados Unidos, sem falar inglês. Gente, desesperada, com muito medo. Baixei aplicativo de namoro e falei, gente, agora eu vou tentar aprender inglês com esses gringos, né? Porque agora vai. Porque é um estímulo pra mim. Vou tentar fazer amizade. Mas, gente, vocês não estão entendendo. Eu só falava hi, bye, good night, good morning. That's it. Eu nunca me senti. Porque eu tinha de melhor a comunicação. Então eu já tava gorda, eu já tava muito acima do peso, descontando tudo na comida, mas deixa eu voltando lá. Quando eu decidi que eu ia embora mesmo para os Estados Unidos, parece que disparou uma ansiedade. Eu tive crise de ansiedade. Nada muito sério, mas assim, do coração palpitar. Eu comia como uma louca. Eu engordei muito, muito. E assim, aí na hora de ir para outro país, né? Na hora de fazer date, eu fiquei gigante, ansiosa e depressiva, tudo ao mesmo tempo. E eu fui numa consulta com uma psiquiatra, porque eu falei, eu vou precisar tomar remédio. E aí, fui nessa consulta com essa psiquiatra. E quando eu contei pra ela toda a minha história, que era um término, que eu não tava me reconhecendo mais, que eu tava perdida. Aquela situação que eu falei com vocês, que primeiro eu tive muito ódio dele, mas depois eu comecei a me odiar e me culpar muito por aquilo. E a única coisa que eu tava sentindo saída era na comida, porque eu não queria encontrar ninguém, eu não queria conversar. Não queria muito ver meus amigos, estava evitando de sair na cidade para evitar mais fofoca e mais perguntas, porque eu não queria lidar com aquilo, eu não queria lidar com aquilo. Eu evitava até ficar falando no telefone com minha mãe veio pra me buscar, porque eu não tava bem. E aí eu fui nessa psiquiatra que eu falei, eu preciso de remédio, porque eu não tô bem. Ela me deu um calmante e falou assim: você não vai precisar desse remédio mais. Você tá indo pro seu remédio. Você tá indo para um lugar que você não tem memórias, que você não tem lembranças, que as músicas vão ser só suas, os bares, os restaurantes vão ser só seus, que as ruas que você vai dirigir vão ser só suas, que é a sua nova história. Você tá salva, Thaís. Você tá bem, você vai ficar bem. Você só tá sofrendo um luto totalmente normal. Você vai emagrecer. Você vai sair dessa. E aquilo me deu uma força, me deu uma